ajustar um pouco a altura, né? Não. A grandes séries, né? Bom dia a todos, pessoal. É uma felicidade muito grande estar com vocês aqui nessa manhã de domingo. Essa manhã maravilhosa, que está concedendo para nós uma temperatura um pouco mais agradável, né? Que vai nos ajudar aí a comer um pouquinho mais no dia de hoje, né? Com mais tranquilidade. Hoje o tema é um tema muito difícil para a gente conversar hoje, que trata sobre a justiça que há nas aflições. É um tema muito complicado porque, principalmente nós, no meio espírita, temos uma tendência a esclarecer e compreender as causas das aflições, e isso tende a banalizar um pouco, né, o sofrimento dos nossos semelhantes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação à postura que a gente tem frente às aflições nossas dos nossos semelhantes. A primeira posição que a gente deve estabelecer com relação às aflições, sejam as nossas mesmas ou dos nossos semelhantes, não é a da compreensão, não é a da explicação, não é a da busca das causas das aflições, não é a busca da justiça das aflições, que é o tema de hoje. Mas o primeiro movimento que a gente deve estabelecer com relação ao enfrentamento das nossas aflições e do auxílio das aflições daqueles que nos procuram e que necessitam de um atendimento é o do acolhimento, é o do aceitamento. Ou seja, aceitar as nossas dores, aceitar as dores dos nossos semelhantes, acolher aqueles que necessitam, tentar a consolação junto àqueles que buscam os nossos auxílios. É por isso que a nossa doutrina espírita, ela não é conhecida como o esclarecedor prometido, né? Ela é conhecida como o consolador prometido, porque a primeira abordagem que a gente deve dar junto àqueles sofredores não é a compreensão, a busca das causas das aflições, mas a consolação. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado, principalmente nós, no meio espírita, temos a tendência, né, de quando somos buscados pelos sofredores que nos conhecem, que sabem que a nossa doutrina é uma doutrina que gera muita expectativa de compreensão das aflições, né? A gente tem aquela tendenciazinha a estabelecer uma explicação para todo o sofrimento, né? Então a gente tem que tirar um pouco o pé dessa tendência nossa, todos nós espíritas, e buscar de início a consolação e a aceitação da dor. Não só das dores daqueles que nos procuram, mas das nossas próprias dores. Às vezes a gente se coloca numa situação muito afastada, nós mesmos, que sofremos as aflições nas nossas relações com os nossos entes familiares, com as perdas que a gente sofre durante as nossas experiências aqui na Terra. Talvez por a gente conhecer um pouco das origens das aflições, da justiça que há em cada uma das aflições, a gente se afasta um pouco do contato com as dores e evita um pouco o contato com essas dores e os benefícios, né, que essa proximidade com as próprias aflições pode trazer na compreensão das nossas limitações de entendimento, nas nossas limitações de crescimento ainda. Então, com essa prevenção, com esse cuidado, com essa advertência em mente, vamos entrar no tema, a justiça das aflições. A aflição a gente conhece muito bem. Não tem uma pessoa aqui nesse salão, nessa cidade, no círculo de amigos ou de conhecidos que a gente conheça, que não passam por aflições, vivendo num mundo de provas e expiações. Aflições visíveis, às vezes são aquelas que a gente entende o porquê das aflições, perdas de entes queridos, doenças, relações difíceis na família, expectativas frustradas junto àqueles que você tinha alguma expectativa, incorretamente nutrir expectativas, né? Sentimentos de ingratidão. Todo mundo aqui carrega, né, um rol de aflições durante a vida aqui. Não vamos entrar no tema aflição, porque a gente conhece muito bem as nossas próprias aflições. Mas justiça, eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais. O que seria essa justiça? Principalmente justiça divina. O que seria essa justiça divina
que está intrinsecamente ligada às aflições. E por que ela está intrinsecamente ligada às aflições que a gente sofre? Para entender um pouco da justiça divina, vamos entender um pouco da justiça do homem. O que a gente entende como justiça do homem? Para entender um pouco de justiça do homem, vamos pegar um caso, que eu estava lendo essa semana. Não sei se vocês lembram, em novembro do ano passado, um crime que chocou o mundo. Um tema muito pesado que eu vou passar para vocês, mas todos vocês são maduros para compreender esse tema. O ano passado, em novembro de 2023, lá em Coxim, aliás, Sorriso, no Mato Grosso, teve um rapaz chamado Geraldo dos Anjos, que estuprou e assassinou uma mãe, uma filha de 19 anos, uma filha de 17 e uma menina de 10 anos. E agora, nesse mês, ele vai ser julgado. Ele estuprou e matou as 4 mulheres, 2 crianças e 2 mulheres. Enquanto estuprava uma, amarrava a outra. A menininha de 10 anos foi enforcada, as outras foram esfaqueadas. Aí ele foi preso. E quando eu li essa notícia, vem aquela revolta, Vem aquela revolta. Que tipo de ser humano é capaz de fazer isso com alguém? E agora ele vai ser julgado em júri popular. E qual que é a pena máxima que uma pessoa pode pegar quando ele realiza isso aqui no Brasil? 30 anos. Ele consegue no máximo 30 anos de reclusão. E eu vi o pai, na época, e agora também, ele se manifestou, o marido e o pai das crianças, pedindo por justiça junto aos jurados, pedindo a pena máxima. Se ele obter a pena máxima, justiça terá sido feita? Na opinião de vocês. Alguém que faz isso e fica 30 anos protegido da chuva, 3 refeições por dia, 1 hora de sol, vai ser feita justiça? Não? E se tivesse na mão de vocês realizar a justiça junto a esse Geraldo dos Anjos, o que vocês fariam? O que seria a justiça correta, então? Na opinião de vocês. Vai lá, Murilo. É bom não falar, É bom não falar. Não vamos estimular esse lado em você? Vamos recuperar as memórias da vida de viking passada? Se eu colocasse na mão de qualquer um aqui no mundo a justiça, sem limites com relação ao Código Penal presente da vida material da justiça brasileira, poderia falar assim, vamos então torturar ele por 30 anos, cortar em pedacinho, vamos repetir o crime que ele realizou com as meninas e fazer com ele? É isso que é justiça? Se deixasse na nossa mão, então vamos fazer o quê? Pena de morte? É isso a justiça? Tem gente que defende, não tem? Vamos alterar o Código Penal brasileiro para que as penas sejam mais graves e vamos estabelecer na justiça brasileira a pena de morte. Será que se matasse, ele torturasse, a justiça teria sido feita? Prender, matar, torturar, vai fazer justiça e vai devolver a mãe e as 3 filhas para o pai? A justiça verdadeira é a que repara todo o mal causado e educa e corrige o criminoso. A justiça dos homens é capaz disso? Mesmo que eu coloque um anjo, reencarne um anjo aqui na Terra e coloque ele como ministro do STF e presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado para alterar as leis e ser o executor das leis, ele tem capacidade, existem instrumentos físicos suficientes para que todo o mal seja reparado e que o criminoso consiga ser corrigido e educado? Não. Existem limites nos poderes físicos e materiais para que a justiça seja perfeita. Nós temos limitações. Aqui não se tem justiça. A justiça dos homens é uma justiça paliativa. É paliativa.
limitada a capacidade e nível evolutivo dos homens que habitam o mundo. Então a nossa justiça é um reflexo do nível evolutivo nosso. Então, um mundo de prova e expiação. Vocês lembram das aulas do ESD? Alguém que fez ESD ou não? Principiante espírita, todos aqueles estudos, ou das palestras do Elahá. Quais são os mundos que a gente tem? A gente tem os mundos primitivos. Nos mundos primitivos, espíritos ainda não habitam, mas o princípio inteligente está sendo maturado para que se transforme em espírito num dia. Depois tem os mundos de prova e expiação, onde vivem os espíritos de terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos. Depois nós temos os mundos de regeneração, que nas palavras de Emmanuel são os mundos onde os espíritos convalescem, de convalescência, de cura e de reparação. Depois temos os mundos ditosos, que ainda existem processos de expiação, ainda em processos de cura, ainda existem provas, mas o bem já impera sobre o mal. E depois temos os mundos felizes, onde não mais existem processos de reencarne. Lá esses espíritos contribuem com a criação no seio de Deus. Não existem mais as reencarnações. Então, no processo de conquista de uma justiça perfeita sobre a Terra, quanto que falta ainda? Em que mundos a justiça divina se impera sobre o planeta? Nos mundos perfeitos. Daqui para o mundo perfeito, a gente falta percorrer que caminho? Estamos na metade? Não estamos na metade. Estamos um pouquinho menos, né, Séries? Vamos ser muito otimistas. Nós estamos com 20%, 25%. Tá bom, né? Para não se sentir muito mal. Então, nós temos que percorrer 70%, 75% ainda no desenvolvimento das instituições que aplicam a justiça, nas leis. Por quê? Porque nós ainda somos 25%, 30% dos seres que seremos ainda, em termos de qualidades, em termos de conquista das perfeições ou de burilamento dos vícios morais que a gente carrega. Portanto, aqui não se tem justiça perfeita, porque a justiça perfeita é a que repara todo o mal realizado. Nós não temos condição de realizar isso aqui na Terra. Mas a gente pode entender um pouquinho mais sobre a justiça de Deus se a gente for buscar suporte no Livro dos Espíritos. Vamos ler um pouquinho a questão 879 do Livro dos Espíritos que eu trouxe para vocês. Qual seria o caráter do ser humano que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Ou seja, se eu tivesse um ser humano justo e puro aqui, qual seria o caráter dele? O que os Espíritos respondem? O caráter seria o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Olha que informação que os Espíritos estão dando a Kardec. Está falando que o verdadeiro justo é o que aplica a justiça com caridade e amor. Esses dois elementos para nós todos aqui, foram na nossa cabeça quando a gente falou aqui na aplicação da justiça para o Geraldo dos Anjos. Alguém pensou nisso? Em caridade e amor, na aplicação da justiça para o assassino e estuprador? Só que Deus pensa. Só que Deus pensa diferente de nós. Deus pensa. A gente pensa em caridade e amor na hora que a gente vai aplicar a justiça? Ou a gente só pensa numa justiça? Porque apesar de nós sermos espíritos de terceira ordem, vivendo em mundo de prova e expiação, as nossas expectativas com relação aos nossos direitos são de espíritos perfeitos vivendo em mundos felizes. Quando a gente pensa em direitos, o que a gente pensa?
Estamos num mundo ditoso, ou já num mundo perfeito, e somos espíritos perfeitos. Esperamos direitos de espíritos perfeitos. Mas na hora que nós pensamos em deveres, né, a gente não pensa em deveres, a gente pega e coloca os deveres de mundos de prova e expiação. Ou seja, nós somos muito limitados, não temos condição de fazer tanta coisa. Mas na hora que a gente busca os nossos direitos, temos as expectativas de um mundo perfeito. E não é bem assim. Temos que alinhar as nossas expectativas às nossas condições. Se a gente também tem facilidade em justificar as nossas falhas pelas nossas limitações e ainda sermos espíritos imperfeitos, vamos alinhar as nossas expectativas com relação aos nossos direitos. Então não vamos esperar, e acontece muito isso, né? Não vamos colocar nossa confiança numa justiça como se ela fosse a justiça perfeita, sabendo que a gente vive num mundo de prova e expiação. Eu vejo pessoas revoltadas às vezes, né? Com que um juiz ou com alguém fez, um policial, alguma coisa, como que ele pode fazer isso? Que absurdo, que injustiça essa lei. Gente, nós estamos num mundo de prova e expiação. Reduz um pouco a tua expectativa com relação às instituições que você está acostumado a ter contato, porque são instituições de mundos de prova e expiação, né, dirigidas por espíritos imperfeitos. Né? Espíritos imperfeitos não são perfeitos, as instituições não são perfeitas. E em vez da gente colocar a nossa confiança em Deus, na justiça divina que nunca falha, a gente coloca a nossa confiança nas instituições jurídicas de um mundo imperfeito. Não só na justiça isso acontece aonde também? Na medicina. Em vez de acreditar e ter fé na cura da alma do nosso médico perfeito Jesus, a gente coloca a nossa fé na medicina humana, que é de espírito imperfeito, de mundo de prova e expiação, que não percorreu 20% da caminhada ainda. Vai dar certo colocar todas as nossas expectativas na medicina humana para nos curar? Olha as limitações imensas que ela enfrenta. Né? Ou então no próprio relacionamento. A gente é espírito imperfeito vivendo em mundo de prova e expiação, e quando casa, acha que a gente casou com um espírito perfeito de mundo regenerado já. E aí tem aquele choque, né? Da imperfeição. Mesma coisa da mulher nossa com a gente, né? Pior, com o filho. A gente tem filho e acha que os filhos reencarnaram aqui são os filhos do mundo perfeito que vieram regenerar o mundo. Gente, espírito imperfeito, ombreando conosco, são nossos filhos também. Vamos retirar essas expectativas, então. Vamos levar as nossas expectativas às nossas condições, espíritos imperfeitos ainda dominados pelo mal. O bem ainda não é preponderante no nosso planeta e nem no nosso coração. Se vocês tiverem dúvida, basta serem contrariados, né? Não, eu já sou um espírito que o bem prevalece. E quando você é contrariado? Naquilo que você acha certo. E alguém vem e te contraria. Aquele que você esperava que ia te apoiar. Vem aquele sentimento, né, de renúncia no seu coração, de paciência, ou vem aquela raiva de ser contrariado? No meu, eu vou fazer uma declaração para vocês. Está difícil aparecer o sentimento de renúncia. Normalmente vem aquela revolta. Logo essa pessoa me contraria, fazendo coisa errada, e eu achando que a pessoa era uma pessoa boa. Não é assim que a gente pensa? Pois é. Na justiça é a mesma coisa. Mas voltemos aí à justiça divina. O verdadeiro justo, então, a resposta dos espíritos, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria amor ao próximo e caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Por quê? Justiça divina é justiça, caridade e amor. Livro dos Espíritos, questão que a gente falou agora, é a 879. Mas, no Livro dos Espíritos, alguém aqui já leu? Alguém que não leu? Levanta a mão. Mais fácil, né? Ninguém tem coragem de levantar a mão, né? Você sabe que é legal quando você pergunta, alguém aqui já leu? Ninguém levanta a mão. Aí você pergunta, alguém que não leu? Ninguém levanta a mão também. Então você fica naquela dúvida. Quem não leu e leu ao mesmo tempo é o quê? Né? Livro dos Espíritos, né? Para quem
tem contato, pelo menos tem vontade de ler, eu já li um pouquinho, ele é dividido em 4 livros, né? No primeiro livro, trata-se das causas primárias. Segundo livro, Mundo dos Espíritos. Terceiro livro, do Livro dos Espíritos, Leis Morais. E o quarto livro, Esperanças e Consolações. Essas 4 partes é muito clara no Livro dos Espíritos, e não sei se vocês sabem disso, mas são elas que dividem o programa do ESD. Né? Quem fez ESD aqui, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, é muito claro isso no ESD. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá na terceira parte, ou livro 3 do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. E a 11ª lei moral, ou última lei moral que a gente estuda no Livro dos Espíritos, trata da lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Não divide. Lei de justiça, 11º, lei de caridade, 12º, lei de amor, 13º. Fala de lei de justiça, amor e caridade, tudo junto. Por quê? Por que justiça divina, quando a gente lê no Livro dos Espíritos do que se trata, e essa na parte 3 do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, trata a lei de justiça como única coisa que é justiça, amor e caridade. Vou fazer uma analogia que o Haroldo fala, que é muito legal, que ele fala assim, olha, alguém aqui faz bolo? Faz? Bolo de cenoura, como é que você faz? Pega a cenoura, bate no liquidificador, né? Quanto tempo fica batendo no liquidificador lá? Quantos minutos? 5. Então vamos deixar 50 minutos batendo no liquidificador. Quase queimar o liquidificador. Coloca a farinha, coloca o leite, coloca o fermento. Não sei se coloca fermento, sério. Põe? Depois coloca, unta a forma, né? Unta a forma, coloca tudo lá, deixa no forno, 20 minutos, 30 minutos, não sei quanto tempo. Depois que você fez tudo isso, se eu pedir para vocês, tira a cenoura do bolo agora. Alguém consegue tirar a cenoura? Não deixou só 5 minutos, não, deixou 50 minutos dessa vez. Alguém consegue tirar a cenoura? Não, gente, não consegue tirar a cenoura. Justiça divina. Coloca infinita justiça no liquidificador. Coloca infinito amor no liquidificador. Coloca infinita caridade no liquidificador. Bate tudo, joga aqui para a terra para servir de lei. Você consegue tirar a justiça da justiça divina? Você consegue sacar e retirar o amor da justiça divina? Consegue separar a caridade da justiça divina? Não. Então por que a gente, quando está no meio de uma aflição, a gente quer separar? A gente não quer entender que tem amor, que tem caridade e acha que está sendo só justiça. Ou a gente vê injustiça nas aflições que a gente passa, ou que o outro passa, não vê a caridade e não vê o amor. Justiça divina é infinito amor, infinita caridade e infinita justiça. Mas a gente é míope para enxergar isso. E a gente quer separar. Então, quando você está tendo um momento muito difícil, a perda de um ente querido, a gente tem que ter a fé e a compreensão de que aquela aflição está carregada de infinito amor, está carregada de infinita justiça e infinita caridade. Agora, como que a gente faz para compreender isso? Só estudando, gente. Vindo aqui, entendendo quais são os elementos que há na justiça divina que expressam a caridade, que expressam o amor e que expressam a justiça. Quais são esses elementos? E a gente pode buscar socorro na compreensão desses elementos utilizando a própria doutrina espírita. Se a gente pegar o livro O Céu e o Inferno. Alguém já leu O Céu e o Inferno, gente? Graças a Deus. Alguém não leu O Céu e o Inferno? Os outros 40 que não leram e leram. Ou leram e não leram ao mesmo tempo. O Céu e o Inferno. Vamos lá. Código Penal da Vida Futura. No item, Código Penal da Vida Futura. O que diz lá? Vamos lá. Você que leu agora, você vai ter que falar. Por isso que não é bom erguer a mão, né?
Né? Quando ergue a mão tem esse problema, porque daí você vira alvo. Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, nos diz que a justiça divina possui três elementos para ser constituída na aplicação da justiça divina junto a nós aqui, junto aos espíritos. Quais são esses três elementos? Aí você vai falar assim, por que você quer ler Código Penal da Vida Futura para nós aqui? Código Penal aplica para quem? Para quem comete crime, não é, gente? Né? Então vocês são tudo criminosos? Nós somos todos criminosos ou não? De todas as leituras, que eu acho a mais importante para nós, desse livro, que é fantástico, o livro Céu e Inferno, eu acho que esse item, Código Penal da Vida Futura, é que tem o uso mais prático para nós. Porque não tem nada mais prático para um criminoso do que conhecer o Código Penal. Você pode ver que os melhores criminosos que estão nos presídios são os que mais conhecem o Código Penal. Né? São os que se dão melhor lá. Eles conhecem de A a Z o Código Penal. De 171, 141, 153. Eles conhecem todos os códigos lá e sabem qual é a pena, sabem o que tem que falar para o juiz, sabem tudo certinho. Ou seja, eles estão adaptados ao Código Penal deles. E nós? Somos todos criminosos? Chico perguntou para Emmanuel assim uma vez, falou assim, o que é um criminoso? Emmanuel respondeu assim, somos todos nós quando somos descobertos. Ou seja, nós estamos aqui no mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação possui uma assinatura. Assinatura do quê? Assinatura moral do mundo de prova e expiação. É para receber espírito doente, ignorante e criminoso. Mundo de prova e expiação recebe espírito doente, porque funciona como hospital esse mundo, recebe um espírito ignorante, porque é um mundo de escola, e recebe espírito criminoso, porque é um mundo prisão. Porque onde você espia, tem provas e tem sofrimento, você quer ficar? Você quer ficar num mundo lindo, maravilhoso, ditoso? Qual que você quer? Mundo com sofrimento ou sem sofrimento? Você quer um mundo sem sofrimento e feliz. Então, se você está num mundo que tem sofrimento, você está porque você quer ou porque você é obrigado? O lugar que você fica obrigado é o quê? Prisão. Então, o mundo que a gente habita aqui é escola, hospital e prisão. Então, nós somos relativamente criminosos, relativamente ignorantes, relativamente doentes. A assinatura do espírito que habita esse mundo é uma assinatura anímica de doença, ignorância e crime. Mais importante para nós, então, é entender o quê? Com relação aos crimes. Qual que é o Código Penal que está sendo aplicado a nós nesse momento? Para que, pelo menos, a gente consiga estabelecer um comportamento de redução de pena, né? Não é isso que o detento procura? Vamos abreviar a pena? Vamos sair o quanto antes do presídio, né? Vamos sair o quanto antes do mundo de prova e expiação? Então vamos conhecer a pena. O que diz no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno? Diz que a justiça divina é aplicada sobre o nosso comportamento quando a gente comete crime, quando a gente trai, quando a gente rouba, quando a gente furta, quando a gente machuca, quando a gente engana, quando a gente não perdoa, quando a gente sente raiva, quando a gente estimula o ódio, quando a gente não faz o bem que deveria fazer, quando a gente deixa os outros sofrer, mesmo podendo ajudar. Todos esses crimes aí aplicam um código. E como que é aplicado esse código? Através de 3 elementos, ele nos diz. 3 elementos. Elementos de expiação, elementos de arrependimento e elementos de reparação.
esse tripé de aplicação da justiça divina, que a gente, quando compreende e aprende a sentir esses três elementos em todos os aspectos das nossas experiências aqui encarnado, as aflições começam a ter outra interpretação. Vamos tratar cada um desses elementos nesses próximos 10 minutos rapidinho, para que a gente tenha uma visão mais clara da justiça divina. Esses três elementos podem acontecer na nossa vida, na aplicação da justiça divina, ao mesmo tempo. Podem acontecer ora expiação primeiro, ora arrependimento, ora reparação. Mas normalmente, o que é mais confrontante com nós, assim que a gente comete um crime, é o elemento da expiação. O elemento da expiação. E o que seria o elemento da expiação? Eu faço essa pergunta lá na evangelização, né? Para a turma de 14 a 17 anos, você pergunta assim, o que é expiar? Todo mundo responde o quê, Murilo? Na inocência, né? Quando você expia, o que é expiar? Que é o sofrimento, passar por situação de confronto com o mal. É o que é? Eu vou pagar o mal que eu fiz. Né? Todas as crianças respondem isso, né? É isso, gente. É pagar o mal que foi feito? Expiar? Vai, Murilo. Não é, gente, não é. Porque se pagar o mal fosse expiar, não tinha mais dois elementos na justiça divina, que é a reparação e arrependimento. Expiar tem dois significados. O primeiro deles, quando a gente expia, passa um momento de sofrimento, aflição, o primeiro momento é o quê? Ter contato com o mal, que você trouxe ao mundo, pela tua atitude. Por que ter contato com o mal? Para entender que tem o mal e tem o bem. Tem o bom e tem o mal. Acabar com esse sofisma que não tem certo e errado, que o mundo de hoje está trazendo aí. Né? Tudo pode. Tudo pode. Será que tudo pode? Você sabe quem que prega que tudo pode, que não existe certo e errado? É aquele que pratica a injustiça. O que está sofrendo não acha isso. O que está sendo furtado, enganado, traído, machucado, agredido, esse não acredita nisso, que não tem certo e errado. Quando você é vítima, você tem muita clareza de que o certo é certo e o que é errado é errado, não é? Agora, quando você é que aplica a injustiça, aí você fica com a mente confusa. Tudo pode. Você começa a se justificar. Na verdade, eu não lesei. Isso aqui é a vida do mais esperto, né? O mais forte sobrevive. A pessoa começa a justificar a própria iniquidade, por estar no mundo de prova e expiação. Mas aí a justiça divina vem e coloca você numa situação de expiação, em confronto com o teu próprio mal, para que você entenda que existe diferença entre o certo e o errado. Uma hora você está do lado de cada espingarda, outra hora você está no cano da espingarda. Então tem diferença entre ser o atirador e o alvo. Então esse é um dos primeiros objetivos de você ter contato com a expiação. Saber que existe o que é mal e existe o que é bom. Existe o que é uma pessoa certa e uma pessoa errada. A pessoa certa é aquela que faz o bem, que não machuca o outro. A pessoa errada é aquela que faz o mal, que machuca o outro. Então, quando Deus nos coloca na situação de expiação, é porque a gente tenha contato com o mal. Por que é importante a gente ter contato com o mal? Se algo dói em mim, dói em todos. Se não é bom para mim, não é bom para todos. Então a semente da empatia, que é precursor do sentimento do amor, se dá pelo contato do elemento de expiação. Então tem esses dois objetivos, a gente entender essa diferença, acabar com esse sofisma de que tudo pode, tudo vale, entender a diferença do certo e do errado, e compreender que se dói em mim, dói em todo mundo. Então eu não vou fazer para o outro que eu não quero que seja feito comigo. Mas não morre aí a justiça divina, ela continua com o elemento do arrependimento. E o que é o arrependimento? É o mais difícil de compreender. A expiação vocês entenderam fácil, né?
Expiação não paga nada, não paga dívida, não é feito para você sofrer, é feito para você entender que tem o certo e tem o errado, e de que se dói em você, está doendo em todo mundo, então não faça para ninguém o que você não queira que seja feito para você. E o arrependimento? Que processo de arrependimento é esse que é tão importante para que a justiça divina se estabeleça? Alguém aqui já foi criança, né, gente? Quando a mãe fala, você está arrependido do que você fez? Se você não estiver arrependido, você vai apanhar. O que você fala? Existe criança que, sob a ameaça de um chinelo, não esteja arrependido? Não tem, né? Todo mundo está arrependido. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, dos erros que vocês cometeram na última semana, se vocês estão arrependidos, levantem a mão. Pelo amor de Deus, levantem a mão todo mundo, né, gente? Porque pelo menos vocês têm que falar que está arrependido, né? Eu fui impaciente, eu fui estúpido, eu enganei, seja o que for o tamanho do crime, pode ser do menor ou maior. Mas existe alguém aqui que falaria que não está arrependido? Todo mundo fala que está arrependido. Mas será que arrependimento é isso? Arrependimento é a milonga de falar que está arrependido? Ou é algo além disso? Né? É algo muito além disso. Lá do Talmud, do hebraico, né? Arrependimento, e o Elahá que gosta de falar essas coisas do hebraico, e o Haroldo Dutra também, fala que arrependimento lá tem uma palavra que exprime muito melhor do que a nossa no português. Arrependimento lá chama techuvá. Lá no Talmud está escrito isso, a explicação em hebraico. Sabe o que significa techuvá, que é arrependimento para nós, no hebraico? É a mesma palavra que é utilizada para retorno. Retorno. Arrependimento, na visão hebraica, é retornar ao bom caminho. Não reparar. Retornar ao bom caminho. Não é reparar o que você fez. É retornar ao caminho do acerto. Arrependimento é, eu estou arrependido de mentir. Você não mente mais? Não, eu continuo mentindo. Então você não está arrependido. Eu estou arrependido de trair. Mas você continua traindo? Continua. Então você não está arrependido. O que é arrependimento? É retornar ao bom caminho. Retornar ao caminho da virtude. Eu tenho um vício moral. Vício moral. Que prejudica a minha família. Que é a bebida. Estou arrependido. Você continua bebendo? Continua. Você não está arrependido. Porque o arrependimento tem a ver a retornar ao bom caminho. É deixar de realizar o mal que você diz estar arrependido e realizar a virtude antagonista a esse vício. Então, se eu sou uma pessoa avarenta, que não ajuda ninguém, eu tenho arrependimento disso? Tenho. Eu tenho arrependimento de tudo que eu fiz com relação à minha avareza durante essa vida. Então agora você é uma pessoa altruísta? Não, não sou altruísta. Então você não está arrependido, gente. Arrependimento tem a ver com reposicionamento de comportamento. Se você reposicionou o seu comportamento com relação a um vício moral, aquele vício moral você está arrependido. A gente realmente está arrependido de todos os nossos vícios morais? Muito difícil. Por isso que esse segundo, elemento da justiça divina é tão pouco compreendido. Porque a gente apenas diz assim, eu estou arrependido. Mas palavras, não são comportamentos. E o terceiro elemento da aplicação da justiça divina, esse sim, Murilo, a reparação. A reparação significa o quê, gente? Reparar todo o mal causado. Sob o ponto de vista divino e não sob o nosso ponto de vista. Aí eu sou um jovem, tenho 30 e poucos anos, aí eu bebo, pego meu carro, saio em alta velocidade, atropelo um outro jovem de bicicleta que tem 30 anos na faculdade. Acabou de sair da faculdade, começou a trabalhar, eu atropelo e mato essa pessoa. Aí eu continuo a minha vida, fujo, não sou incriminado pelo Código Penal e pela justiça humana, sigo a minha vida, faço a minha família, vou até os 60, 70 anos, desencarno de maneira feliz e reencarno.
Aí eu programei nessa minha reencarnação uma reencarnação sabática. Eu quero ficar viajando o mundo, né, Séries? Não estou falando que a Séries teve essa programação sabática, né? Eu quero ficar viajando o mundo. Eu não quero compromisso, eu não quero, tive muito estresse da vida passada, me traumatizei de ter atropelado aquele rapaz. Será que a justiça divina deixa acontecer da forma que a Séries quer fazer, da forma que eu quero fazer as coisas? Daí esse jovem recebe como filho aquele jovem que ele atropelou. Ele não tirou a vida? Ele tem que dar a vida agora. Daí o jovem vem como filho dele. Só que ele também evitou que ele tivesse todo um patrimônio. Porque quando ele estava começando a trabalhar, ele ia montar uma empresa, ele ia conquistar um patrimônio financeiro, material aqui, de 11 milhões e 500 mil reais no final da vida dele. E aí lá os nossos mentores calculam isso, usa a tabela Price, corrige pelo IGPM, né, aplica no CDB, usa 100% CDI, e falam aqui no planejamento encarnatório do agressor que além de ele dar a vida, ele tem que restituir, só que agora são 32 milhões, porque está corrigido. E aí essa criança passa a ser objetivo de vida desse pai, esse pai monta uma empresa, começa a ganhar dinheiro, todo esse dinheiro vai ser herdado por essa criança, não é assim que tem que ser? Para poder pagar o que ele fez, não é reparação? E aí ele chega com 30 e poucos anos, na idade que aquele filho dele foi assassinado na vida passada, e descobre que está com câncer terminal, e vem na casa espírita, e pergunta para nós aqui, cadê a justiça, o amor e a caridade na aflição que eu estou passando? Cadê o amor divino, a caridade? Cadê a justiça? Eu só fiz o bem. Eu montei uma empresa, deixei meu filho bem, deixei minha família bem, e agora eu estou saindo com 30 e poucos anos de idade, quando a minha vida está no auge, com um patrimônio de mais de 30 milhões. Cadê a justiça? Aí o mentor, o médium fala, você quer conhecer a história da sua vida com relação à justiça que você está passando? Quero conhecer. Cuidado com o que vocês querem conhecer, hein? Cuidado. Aí o mentor fala para ele, tá aqui, esse aqui é seu filho, aconteceu isso. Você foi o responsável pela morte dele. Você foi o assassino. Você furtou dele uma expectativa de vida disso. Frustrou as provas dele, as missões dele. Aí aquele que se sente injustiçado, sem amor, sem caridade e aflito, né, de maneira incorreta, fala assim, só eu sei isso ou todo mundo está sabendo disso? Não, é só você que está sabendo. Então não fala para ninguém não, tá? Não fala para ninguém não. Então, eu acho que isso, né, expressa um pouquinho para nós, dá um exemplo prático de como a gente é muito ignorante ainda com relação na compreensão da justiça divina. A gente tenta formar uma imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança. E a nossa imagem e semelhança, ela é ignorante, doente, criminosa. E Deus é infinitamente perfeito no amor, infinitamente perfeito na caridade, infinitamente justo. Então, quando a gente passar por um momento de aflição, a gente tem que retomar essa ideia de que não há momento de aflição, não há dor e sofrimento que a gente esteja passando, que não esteja carregado de infinita caridade, infinito amor e infinita justiça. Mesmo que a gente não consiga compreender, pela nossa visão limitada de uma vida apenas que a gente consegue ter. Tá certo, pessoal? Eu posso ter trazido um pouco de luz para aqueles que estão com um momento de aflição e sofrimento, mas que principalmente possamos ter fé na bondade, no amor e na caridade de Deus, que nos aplica a sua justiça de maneira muito mais bondosa e caridosa do que nós seríamos capazes de aplicar a nós mesmos ou aos nossos irmãos aqui sobre a terra. Obrigado pela paciência a todos, bom domingo, que todos possamos ter uma semana muito produtiva. Tá certo?